Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que muita paz, muita saúde chegue até o seu lar, a sua família, a toda a sua casa. Que o Espírito Santo te dê muita sabedoria e entendimento da palavra de Deus. E nessa ocasião eu quero deixar uma palavra ao vosso coração que tem muito a ver com o que somos diante de Deus, tem muito a ver como nós agimos perante o Senhor. Então, nessa oportunidade, eu quero trazer uma mensagem baseada na vida do apóstolo Pedro. Para isso, eu quero que você leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos firmaram. Amém? Antes de Pedro pregar nesse dia e Deus fazer esse milagre através dele, Pedro foi o primeiro pregador do Evangelho a pregar após o batismo no Espírito Santo, a ser o primeiro nome que impactou o mundo como pregador do Evangelho. Pedro foi o primeiro que, com apenas 2 sermões, ganhou quase 8.000 almas. Pedro foi usado para ressuscitar mortos, curar enfermos, aleijados, ganhar milhares de almas. Só que a gente percebe também que antes de tudo isso acontecer, Pedro também teve seus altos e baixos. E eu te pergunto, você tem altos e baixos na sua carreira cristã? Na sua caminhada com Cristo, você teve altos e baixos? Não deixe isso te paralisar. Não deixe isso ser motivo para que você desista do chamado. Eu vejo muita gente que fala mal de Pedro praticamente. Mas deixa eu destacar umas coisas interessantes aqui sobre Pedro. Olha só, Pedro é sempre o primeiro discípulo a ser mencionado. Por que será? Porque Pedro era aquele que sempre estava disposto a fazer. Ah, Pedro era impulsivo. Você não leu quando Jesus foi preso? Ele deu uma espadada ali que cortou a orelha de Malco. Ele queria matar, verdade. Mas nós temos que olhar para as coisas boas e não só para as coisas ruins. Nós temos que olhar para os momentos de nobreza, de rendição ao Senhor. Pedro era impulsivo, beleza. Pedro queria destaque, e quem de nós nunca quis isso? Quem nunca quis ser destaque na sua congregação? Quem nunca quis ser destaque na sua escola, no seu trabalho? Isso é normal. Quem nunca quer ser elogiado? Pedro era impulsivo? Era, mas ele estava sempre lá. Pior é aquele que não é impulsivo e que não se dispõe a fazer. Então veja bem, Pedro tinha muita fé, tanta fé que só 2 homens andaram sobre as águas. Na Bíblia toda, só 2 andaram sobre as águas. Os discípulos falavam de Pedro, os pregadores falam mal de Pedro, mas ninguém destaca que só 2 homens andaram sobre as águas. Quem? Jesus e, exatamente, Pedro. Ele foi o único que no meio da tempestade, quando todo mundo gritava com medo do fantasma, que não era fantasma,
Disse: Senhor, se for tu mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Bendito seja Deus. A impulsividade dentro do seu limite é boa, dá coragem. A pessoa não é uma pessoa estática que fica esperando os outros fazer por ela, os outros pedir para ela fazer, não. Ela toma a frente, ela vai. Isso foi fundamental, porque quando Pedro recebeu o Espírito Santo, ele foi o primeiro a pregar, ele foi o primeiro a curar doentes, a ressuscitar mortos, ele foi o primeiro em tudo. Assim como ele foi o primeiro a errar na noite que ele feriu Malco com a espada, na noite que ele negou Jesus, na noite em que ele discutiu com os discípulos, na noite em que Jesus no dia que Jesus até disse: você está possuído por Satanás, Pedro, para trás de mim. Mas ele também foi o primeiro pregador, o primeiro ganhador de alma, o primeiro a ver um morto ressuscitar em nome de Jesus, o primeiro a ver um aleijado andar em nome de Jesus. Por quê? Porque ele tinha coragem, tá? Então Pedro era impulsivo, Pedro era bruto, ignorante, mas ele foi transformado e Deus usou ele porque ele era um homem de coragem, tá? O que podemos aprender com Pedro? Podemos aprender que temos que ter coragem de testificar. Temos que ser diferente, fazer o que ninguém quer fazer, ir para cima daquilo que as pessoas não querem fazer. E você sabe como Pedro morreu? Se você não sabia, ó, Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. Quando foram crucificar Pedro, a história diz que na hora que estava pregando ele na cruz, ele disse: eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Eu posso ser crucificado, mas eu quero que coloquem a cruz de cabeça para baixo, porque nem na morte eu sou digno de ser comparado com ele. Isso é coragem, meu amigo, minha amiga. Que você tenha coragem de enfrentar os desafios, as lutas da sua vida, e que o Senhor te use com poder e autoridade, e você fará coisas que ninguém nunca fez. O único da história crucificado de cabeça para baixo também foi Pedro. Então ele é um homem de coragem, de fé, e ele nos aguarda lá no céu para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Guarde essa mensagem no seu coração e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.